tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2010, terça-feira. O verbete é 1488, 4 páginas, 43 logias e 10 máximas. O tema é poder de permanência. A especialidade é a intrafisicologia. Definição. O poder de permanência é o estado, condição ou qualidade de algo ou alguém conseguir perdurar ou ser capaz de permanecer interativo nesta dimensão intrafísica, no qual tudo tende a ser efêmero e passageiro. Interativo aqui equivale a lúcido, né? etc. Agora, as assinaturas pensênicas registradas indelevelmente no cosmos. Eu lembro a vocês que na antonomologia, o contrário de poder de permanência, um deles é poder morredouro. Quer dizer que não fica, que vai morrer, não permanece. Agora, o poder de se firmar em determinada posição. As pessoas não dispõem do poder generalizado de permanência. A sabedoria de saber empregar o poder transitório de qualquer natureza sem abuso. O inacabamento permanente da vida consciencial. A impermanência como sendo a realidade mais permanente na vida humana. A inteligência do autoconscienciograma ou autoavaliação permanente. O autocomprometimento permanente com a PROEX. As autorretrocognições provando a realidade da eternidade da própria consciência. A lucidez da consciência evoluída com poder de maior permanência sobre as dimensões existenciais. A obra escrita como tendo maior poder de permanência nesta dimensão humana, além do soma do autor ou da autora. O ser humano desassediado, permanente, total, desperto, pessoal, interassistencial, universalista. Quer dizer, o ser desassediado, permanente. Isso aqui é o importante da história. A busca prioritária das parasialidades mais permanentes. Agora, na taxologia, nós mostramos 10 realidades com alto nível de aspiração por parte dos componentes da humanidade, contudo, com poder de permanência satisfatório. Isso aí é bom a pessoa dar uma olhadela. Na remissologia nós falamos o alto rendimento evolutivo, o continuismo consciencial, a cronoevoluciologia, o progresso permanente e a telepatia permanente. O nível de impermanência das coisas deve ser, racionalmente, reflexão prioritária da consciência lúcida ao decidir quais realizações humanas alcançar na programação existencial pessoal. Qual o poder de permanência em base aos objetivos existenciais para você? Você vem refletindo a respeito? Agora, gente, pergunta. Estou preocupado com minha baixa lucidez durante as projeções. E principalmente se ela vai continuar igual após a morte. Não, não vai. A maioria vai ter mais lucidez depois que dessoma. E o pior é o seguinte, é você ter uma lucidez rígida, homeostática, sadia, boa. No momento da transição, algum tipo de recebimento de lucidez, um plus, pelo simples fato de ter abandonado o corpo de vez, não, a pessoa continua sendo o que é. Mas ela deixando o corpo. E ela tem noção que deixou o corpo, ela tem mais lucidez sim, ela começa a recuperar os conscientes, as unidades de lucidez. Porque o saber sempre tem um valor, e geralmente quando é um saber de bom teor, o valor é alto. Porque eles mesmos falam, hoje tem até livros sobre isso, né? Que a sua inteligência é a sua maior fortuna. Eles até vendem o processo de inteligência hoje, né? Uma boa faculdade é sempre a mais cara. Um curso bom, um workshop, uma oficina, e por aí vai, uma lista sem fim. O que tem qualidade é sempre mais caro. Lógico, é o problema da inteligência. Porém, também me vem uma impressão. Se a democracia proposta é pura,
o acesso ao saber não deveria ser gratuito, ao alcance de todos, puro, na distribuição igualitária do seu conteúdo? Sim. Eu sou contra esse regime político que nós temos, que é o regime do capitalismo selvagem. Eu acho que a reeducação devia de ser, não é educação não, reeducação, devia de ser gratuita. Um dia nós vamos chegar lá. Outra coisa, nós aqui quase que não cobramos quase nada de ninguém, só o custo de alguma coisa, mais nada. Isso é democracia. Então aqui no tertuliário praticamente já não cobra nada, né? Você já pensou? A gente pode olhar para essas moças tudo bonito e ninguém cobra nada da gente? Quer dizer, isso aí não está em linha de conta. Devia estar. Que é o processo do colírio. Colírio não é caro? Tem colírio muito caro, não tem? Até porque só quem se interessar vai mesmo atrás do saber. E desculpe se de alguma forma eu ignoro o que está no entorno do processo do dinheiro versus saber. E se ignoro, me explique. Eu ainda sonho com um mundo onde cada um valerá pelo seu empenho, dedicação e trabalho mais do que vale pela carreira ou que carrega na carteira. Olha, você está certo na opção de coisa. Agora, ó, você pode começar a estudar a democracia pura. Seu pensamento é da democracia pura, do Estado Mundial. Pensa bem nisso, nós estamos nesse caminho. Começa a estudar a democracia pura. A duração maior da vida de uma consciência corresponde a dizer que o seu completismo existencial foi efetivado? Ou o completismo independe do período de permanência? Tem gente que vem com a mini proex para viver até os 22 anos. E ele às vezes é completista. Não é o tempo que faz isso, é a qualidade do fazimento daquilo que a pessoa fez, a execução dela. O tempo ajuda, mas não resolve. Outra coisa, é muita gente aí que vive 80 anos, mas se espreme a vida é muito pouca coisa. A pessoa só repetiu aquilo que ela já fazia anteriormente. Segundo a Chorowicz, uma concentração de vontade se reflete em uma concentração correspondente do diafragma. Como evitar durante a prática do EV esse fenômeno psicofisiológico? Isso pode ser considerado uma muleta? Olha, eu não vejo isso como grande importância. A sua vontade, a sua determinação, a sua consciência é superior ao processo do soma. Uma outra coisa, às vezes você tem uma força tão grande de vontade, você fica descoincidido. Na hora que você está descoincidido, o sistema nervoso, neurológico, secundário, tudo isso fica em plano secundário, não interessa mais. Então isso não é assim não. O EV você pode fazer da tal maneira, na hora que começa e faz circuito fechado e tudo mais, você pode ficar descoincidido. Então, o sistema nervoso autônomo e o processo neurológico, isso tudo vai para o espaço. Não funciona. De modo que isso aí é relativo. O que permanece com a consciência no decorrer das séries existenciais e que é imutável? Existe algo permanente com a consciência que não muda no decorrer da escala evolutiva? Existe essa possibilidade ou não existe lógica nisso se tratando de evolução? Sim, existe coisa que a pessoa é ela mesma, nunca mudou. Uma delas chama-se ego, consciência. Por exemplo, a minha consciência não fica igual a do João, ou do Luiz, ou da Rosa. A dela também não vai ser igual à minha. Então, veja, há uma definição desse negócio de consciência. Então, seu ego é seu ego, você vai mudando o temperamento, mas ele existe. Então, isso é uma coisa permanente em você. Agora, você pensou, a gente era assim quando era bactéria. Quer dizer, eu devia de ser um bactéria, você devia de ser uma bactéria mesmo. Né? Tá certo? Agora, ó, para a nossa amiga Marília, que perguntou uma coisa, eu quero dizer uma coisa para você séria. Tá certo? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: se você puder, corta todas as ligações, começando por liquidar com todos os bagulhos energéticos. E tudo que diz respeito a essa fase, a esse contato, você corta. Porque às vezes ficam 5 anos os assediadores intrafísicos e extrafísicos contra a pessoa. Abra o olho com isso.
Agora, você é independente dos outros, seu pai, da sua mãe, das outras pessoas. Então você pode cortar isso e não tem mais ligação nenhuma com ninguém. Tenha confiança no que você vai fazer e que você vai conseguir. Pensa só nisso. Agora comece pelos bagulhos energéticos. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês já viram falar aqui que nas minhas viagens eu evitava tomar suco, tudo quanto é lado do Brasil, do exterior, tudo. Isso porque era muita gente que eu mesmo tratei que estava com um processo de hepatopatia, principalmente hepatite, de todo jeito. Teve gente muito mais nova do que eu, que fazia viagem, palestra, etc., que morreu cedo por causa disso. Agora, tem coisa pior. Suco de cana e doença de Chagas. As revistas dessa semana estão falando disso aí. Casos de sucos evitáveis. Agora veja, cana de açúcar, suco de cana. Outra coisa, o suco de aquele açaí também está dando doença de Chagas. Então veja, o negócio piorou em vez de ajudar aí. O negócio que eu conhecia só de hepatopatia, agora o negócio está dando é doença de Chagas. E doença de Chagas está certo, quer dizer, isso aí já é um novo capítulo da doença de Chagas. Em vez de ter melhorado, está expandindo. Isso é um perigo. Agora, outra coisa. Eu pergunto a você, quanto tempo você vive entre quatro paredes? Você vive na prisão ou no mental soma? Uma pessoa caminha mais quando ela vive entre quatro paredes devido ao mental soma. Estou só dando a dica do que é que a gente pensa. Isso é a filosofia das quatro paredes. Agora, outra coisa. A tendência do soma é governar o mental soma. No início da vida, a consim manda no corpo. No meio da vida, coexiste a consim com o soma. No fim da vida, o soma domina o mental soma. Então, aproveitem enquanto vocês são jovens, porque vai chegar uma certa época, igual essa minha, em que você já não manda muito no soma, não. Ele manda em você. Sua consciência está toda. E o corpo não está nada. Isso é terrível. Agora, gente, eu queria agradecer aqui algumas coisas que eu recebi hoje. Primeiro, o nosso amigo José Artiaga, que me mandou 3 volumes. Um sobre negócios e espiritualidade. Foi publicado agora esse ano no México. É do Inamore. Eu não conheço o livro. Eu vou dar uma olhadela mesmo, com calma. O outro é um processo sério, publicado no Peru em 2002, sobre o Guamán Poma de Ayala, entre os conceitos andino e europeu de tempo. Isso aqui é interessante a gente ver, o estudo do tempo. É o processo da sabe? Cronologia. É interessante. E outra coisa também, é que ele me mandou aqui um dos nossos, eu já usei isso aqui, parece coisa de igreja, mas não tem nada a ver não. O processo é o seguinte, o Moleskine. Isso aqui é muito bom. Você anota tudo que você queira e tem as anotações em vários idiomas aqui no fim, mostrando o que você faz com isso. Além de marcar a página que você está, ele também fecha aqui. Isso é uma perfeição. Agora, melhor não é isso, não. Isso é tipo, os americanos usam muito isso. Eu já usei um desses quando eu viajava. Agora, esse aqui eu estou pondo que eu quero fazer um negócio aqui do memo. Isso aqui é muito bom para mim. Muito embora não tenha, você que faz, eu já fiz o meu. Agora, aqui está assim. Em caso de perda, por favor, retorne para fulano e põe a data. E depois, como prêmio, tá, tantos dólares. Se você devolver, eu te dou tantos dólares. Já vem tudo escrito assim. Agora aqui, ó, no fim, tem um lugar aqui que escondido, que fala tudo como é que você usa. Isso aqui, você já viu isso? Eu usei isso quando era mais rapaz, viajava muito. Aí, tem todos os idiomas aqui dentro, com os processos todos aí, sabe? E aqui, ó, mostra tudo. Isso é controle de qualidade deles. Agora é muito estudado. Isso aqui é coisa tipo inglês. Agora esse aqui eu nem sei onde é que foi feito, não. Deixa eu ver aqui onde é que foi. Entende onde é que foi feito? Agora ele me mandou um, que ele é dos tais que anotam.
Ele é um dentista, é meu amigo de muitos anos, a turma toda conhece, tal, lá dos States. Ele mora nos Estados Unidos. Mas agora, o ele está mandando são as coisas que ele conhece muito. Ele é de base aí latina, né? De modo que eu posso colocar mais coisas que eu estou pondo aqui. Quase sempre cabe dentro do bolso. Aí, ó. Essa é uma boa, é melhor do que o papel. Agora, eu vou ficar com esse aqui só para chatear o Juarez, que ele anda com um caderno de pobre danado. Então, eu vou falar com ele, precisa de arranjar um desses para você. Vamos ver se a gente arranja. Agora, outra coisa. Quero agradecer também o Reinaldo Melo, que é o nosso amigo, que é da sociologia, e ele é uma opção de coisa. Ele escreveu esse livro, Sociologia Ambiental, que eu também não conheço. Eu quero ver com calma, vou dar uma olhada dela para depois levar para a holoteca. É ele mesmo, isso aqui é ele que escreveu. Esse aqui já faz algum tempo que ele publicou, eu tinha falado que eu não conhecia, 2007 em São Paulo. Agora, outra coisa, me deram aqui a revista Fantástica, que está falando aqui, o desafio de ler um livro por dia. Sensibilizada pela morte da irmã, que era uma ávida leitora norte-americana, Nina Sankovic, decidiu embarcar numa inusitada viagem literária que durou um ano. Então, ela é viagem literária. Para mim, ela deve ter lido só livros de literatura, isso não adianta. Então, ó, o desafio de ler um livro por dia, mas o ideal seria o seguinte, não precisa de ser um por dia, é você ler todo dia alguma coisa, mas de uma base mais técnica. E se ficar só igual essa mulher, não resolve muito, não. Agora, eu vou ler a revista com calma, que ela acabou de sair, e olha, a Xuxa morena está até diferente, parece uma extraterrestre bonita. Essa, toda bacana. Agora, essa revista, você sabe que é da Globo lá, né? Ela é de janeiro agora. É edição especial, essa aqui. Isso aí, de modo que nós vamos estudar com calma para ver o que a gente faz com isso. É o jeito. Vamos ver com calma. Agora, essa de ser livro de literatura é a pena. Você pode pegar uma opção dessas coleções de 60 páginas, você lê até 2 por dia, 3, super nada. O negócio é ver o conteúdo, não é a forma do problema, né? É ver o que ficou, né? Professor Valdo. Sim. Aqui no período. Não. Na definição do verbete, o senhor coloca que o poder de permanência, o objetivo é a questão da dimensão intrafísica, né, na definição. Mas eu queria um esclarecimento maior a respeito da projeção, a projeção consciente, ajudando nesse processo do poder de permanência. Não, sempre ajuda, né? Porque você lembra das coisas, mas não é só a projeção. A coisa mais séria é a sua holomnemônica, sua memória. É aquilo que eu chamo de você fixar, que é a autorretrocognição. Isso é mais importante do que a projeção. Muita gente faz projeção aí, mas não lembra de nada. E se lembra pelas metades. Agora, uma autorretrocognição, não. Você fixa, aquilo é maior ainda. Nesse ponto, a autorretrocognição, casada com a projeção, potencializa tudo. Você entendeu? Isso aí ajuda. Mas agora, o que nós queremos dizer é o seguinte, a gente tem que saber viver nessa vida humana, porque nada aqui é permanente. A gente tem que saber tirar proveito disso. Tem muita gente que fica empurrando com a barriga a vida. Quando viu, morre. Não fez nada. A pessoa não atendeu ao esquema, está entendendo? A trajetória dela, ela não olhou o calendário adequadamente. Então, a retrocognição ajudaria, então, a pessoa... Não, que a retrocognição, você está com o seu presente com o passado. E as isso você pode que... endereçar já para o futuro, você já faz previsão muito mais adequada, mais acertada, mais coerente. Entende? Então, o problema, pense bem na mnemônica, holomnemônica, que é a memória integral da pessoa, a sua holobiografia. Essa é permanente. Agora, uma coisa que eu falo aqui também é o problema do grafo pensênio. Ó, eu faço isso, pronto, é para sempre. Acabou. Isso é um ato para sempre. Acabou. Aquilo que eu...
Isso aí é a hora que a pessoa vai dar solenidade naquilo que ela pensa. Ela vai expor. É o caso do Zezé Palestino. Ele chegava ali. Aí ele falava. Então, você está entendendo? É como se fosse o processo do juiz dando o veredito. Né? Aí ele fala. Tem disso. Fala. Aí na primeira página, professor 50, Pensenologia, a última linha. As assinaturas pensênicas registradas indelevelmente no código. É o grafo pensênico. É isso que eu falei aqui, ó. Isso é para sempre. Nunca mais isso vai desaparecer, está registrado. Agora, a nossa holomnemônica registra isso, mas não é só isso. As consciências evoluídas têm um jeito dentro do holo pensênico que é capaz de reaver isso tudo. Teve uma vez que os caras estiveram estudando o processo de unidade. Então tiraram fotografia de um carro, dos carros que estavam numa rua. E depois, horas depois, eles tiraram o carro de lá. Tiraram a fotografia de novo, mas olhando o processo de unidade. Ficou direitinho o formato do carro no lugar que ele estava. Está entendendo? Então veja, se nós formos olhar, tudo tem essa condição indelével. Ela não desaparece. Igual o problema da umidade, da temperatura, etc. Então, por exemplo, se coloca uma fotografia que mexa com isso, a pessoa vai ver isso tudo. Agora, na ocasião, isso foi uma descoberta. Eles publicaram muita foto. O carro e depois a foto no mesmo lugar, sem o carro, no formato, como se fosse o psicossoma do carro. Entendeu? Lá no lugar. Essas coisas todas existem. É a vida. Por isso que eu falo aquele negócio. Uma pessoa começou a discutir com a outra, aquele caso que eu conto no aeroporto lá, que os dois brigaram, jogaram energia negativa no aeroporto, no restaurante, tudo quanto é jeito negativo. Depois fizeram as pazes. 10 meses depois voltaram lá para limpar, abraçaram, um beijou o outro, abençoou todo mundo, pagou sorvete para todo mundo que estava lá no restaurante, alguma coisa nesse sentido, para aliviar o problema, entende? Aquilo ajuda o holo pensante das pessoas. Não é só o local, ajuda o participante, vamos dizer, quem acionou o processo. Tá. Outra dúvida aí na parafatologia. Seria na terceira linha, de baixo para cima, a vivência da interassistencialidade permanente na evolução consciencial. A vivência, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Na terceira linha, de baixo para cima. A vivência da interassistencialidade permanente. Não, é a quarta linha. A vivência da interassistencialidade permanente na evolução consciencial. Quarta linha. O que eu vejo é o seguinte, é aquilo que eu falei aqui ontem, eu estou escrevendo lá um verbete, que é a omni-assistencialidade, que é a omni-terapeuticologia. Entende? Isso eu já escrevi o verbete até. Agora, tudo, qual é a panaceia maior que existe? É você assistir os outros. É quando você cura mais. Em primeiro lugar você, em segundo lugar outra pessoa. Então o processo é de doação. O problema nosso é de altruísmo, mega fraternidade, universalismo. Se existe isso, tudo melhora. Se não existe isso, tudo piora. A intercompreensão é isso aí. É isso, uma lei. Professor, uma última coisa que eu gostaria de pedir. Aí na mesma linha, você coloca o ser humano desassediado permanente total, é o desperto. Pessoal, universalista. O que você quer? Olha, eu fiquei com uma dúvida do verbete anterior, que eu tenho aqui na frase enfática de Verpon paratecnológica, justamente do ser desperto. Você coloca, as Verpons paratecnológicas comienzan a ser empregadas en esta dimensión de modo más objetivo y práctico a partir de la autolucidez interasistencial do ser desperto, homem ou mulher.
É isso aqui, é a mesma Agora, coisa. é só a partir do ser desperto? Mas é de ser desperto. Antes não? Tem, mas é esporádico, não tem valor nenhum, não é permanente. Por exemplo, e como... Não, eu te desafio, arranja alguém que não seja desperto para segurar essa barra. Não, Valdo, uma coisa... Não adianta, vem um assediador, liquida a pessoa em 15 minutos. Sem autodefesa não há segurança. Mas- Sem segurança não há permanência. Como que fica a situação dos amparadores que não são despertos, lúcidos, que são A cosmoéticos? maioria está caminhando para ser. Estão conscientes disso. Sim, mas Eles evitam qualquer erro, porque estão no caminho disso. O desassediado, a desassedialidade permanente é preocupação de toda consciência sadia. tudo bem, mas... Tá Então, bom, mas não tem, nesse mas não adianta. Mas, porém, todavia, não funciona. não que o... É ou não é? Não, tudo... Soco na cara e fratura exposta. Processo matemático. A Rosa que sabe disso. Aqui, ó. Acabou. Agora veja, nós não estamos sendo peremptórios nisso. Você faça a pesquisa, tira a conclusão. Leva isso que eu estou falando na condição de hipótese de tentativa. E vai ver. Não, eu estou admitindo... Escuta, eu Se eu notar que você vai me dar razão. Eu Por admito isso o que que isso aí, eu não vou você perguntar se escreve tem aqui. razão ou se tem lógica. Não, eu admito o que você escreve, só que eu fiquei com essa dúvida mortal que me tirou o sono, que somente a partir... Solamente. Solamente, Aqui a falando partir na do sua desespero. linguagem. Solamente. Empieza. Solamente empieza. Vamos falar coisa bem séria. Antes disso, está danado. Não tem nada. Você olha, gente, Mas- observa bem as pessoas, Valeu. como é que são. Aquela pessoa que você acha que é a maior tranquila do mundo, o máximo, não treme nada, tem uma plombe e outros nomes também. Você sabe os nomes, né? Isso a gente pode, eu posso pegar aqui para ver se tem algum. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa, é capaz. Um deles, fleuma, aquela fleuma, que é o porte, a situação toda, o aplombe, tem outro aplombe, né? Pois é. Não adianta nada. Você mexe no processo, às vezes, do dinheirinho dele, ele vai começar a subir pelas paredes. É aquilo que eu conto daquele homem lá, que a dona veio dar um café para ele, derramou um pouquinho na roupa. A roupa dele era clara, e ficou aquela mancha de café. Ele subiu pelas paredes, que era uma bobagem dessa. Agora um cara todo, né, empelicado ali, arrumadinho, tudo arrumadinho e tal, mas com uma certa idade, a outra pessoa, uma jovem, que está servindo o café para ele. Quer dizer, esse não é desassediado. Por causa de um café, o cara mostrou que é assediado por si mesmo. Eu lembro que você... Eu não falei que é por outro. Mas sempre é. Tá certo? Na verdade, que eu fiquei pensando ontem, a situação dos amparadores, lúcidos, cosmoéticos. Se você quiser, Luiz, nós vamos fazer uma abaixo-assinado e vamos dar a você uma exceção. Até amanhã. Eu não falei, né? Não é permanente, não. Só até amanhã. Você é desassediado até amanhã, às 8 da manhã. Todo mundo reconhece isso. E nós vamos pôr energia para segurar você, para você não ficar doido até amanhã cedo. Isso a gente pode fazer. Mas não resolve. O problema é a continuidade, o continuismo. Continuismo é uma das coisas mais difíceis que tem, por causa do processo da coerência e da coesão. Sem coerência não há continuismo, gente. Está certo? Não é isso na filosofia? Antes da desperticidade, ainda é a pré-história, lógico. Ah lá, pré-história, ó, ele já está te colocando no buraco, presta atenção, ô Luiz. Ó a intenção dele. Já falou em pré-história. Está te chamando de que é essa primata pré-história? cromanhô. O que é além dessa pré-história?
Antes da desperticidade, nós estamos na pré-história. Tudo começa de volta. O senhor tem razão, né? Historicamente falando, ele tem razão. É isso. Tudo começa mesmo com equilíbrio. É a harmonia básica. Sem isso não vai. Agora veja, a homeostase. Agora isso choca, mas é verdade. Choca, pois é. Choca quem já está chocando há muito tempo. Agora, o Luiz, ele está ali querendo ter uma saída. Estuda, Luiz, até o fim do ano, quem sabe você arranja uma saída. Eu já fiz isso há muitos anos, aí há muito tempo, e não consegui nada. Joguei a toalha. O negócio é desassediado, permanente, total. Não tem outro jeito. Mas aqui está o máximo aqui do poder de permanência, o livro, mas não existiria alguma coisa muito mais do que isso, que é mais permanente? Algum exemplo? Mais permanente é o discernimento, né? Nós todos caminhamos para um discernimento permanente. Eu não sei quando é que isso aparece. Vamos dizer, a consciência livre já deve ser assim, né? Discernimento permanente. Eu estou falando de discernimento com D maiúsculo. Quer dizer, discernimentão. Isso aí pode ser. Mas então, Valdo, eles colocaram sempre a pré-história, parece que é aquela frase lá de Cro-Magnon, né? Isso. Mas não é. Não, você está falando uma coisa pior. Eu sei. É a época dos pterodátilos, do gigantossauro, etc. Tal, né? Tá bem. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Como é que está? Pode falar. Pronto. Professor, É para ver se as pilhas encaixam. O professor, quando eu entrei, o professor estava falando a respeito de uma revista da técnica de mais um ano de vida, da leitura dos livros diariamente. O professor poderia repetir a revista? Aqui é a revista. Qual é o título? Não, espera, eu vou fazer uma coisa com você. Sobe essas duas coisas, que ela vê a revista e vai ver esse livro. Esse livro aqui para você fazer o fichamento para mim. Dos dois? É. Não, só o livro. Tá. E a revista para você ver. Sabe por quê, professor? Eu faço... Marcada a folha lá que está a dona falando. Eu estou fazendo a técnica de mais um ano de vida e eu estou fazendo o meu livro baseado nessa técnica. Então isso aí é interessante. Bom, inclusive, você citar. Agora, é bom também a Beth ver isso aí. Mas eu fiz a técnica da leitura de um livro diário. Eu peguei um ano e fiz essa técnica. Todo mundo que me conhece sabia que eu andava com livro, dormia, comia com livro. Onde eu ia, eu lia muito. Então, você pode dar uma lição para essa dona aí. Porque ela parece que tudo é mais de literatura. Lê direitinho o que é que ela escreveu. Tá. Outra coisa, tem mais páginas aí falando sobre o livro, viu? Okay. Mas o professor sabe que depois eu precisei de uns 3 meses que eu tive que digerir tudo aquilo que eu tinha lido. É como se a minha cabeça tivesse uma congestão, de tanto que eu li. Eu precisei de uma pausa para digerir tudo. Congestão mental. Congestão mental, quase. Igual do Gonçalo. É processo do AVC. Eu fiquei com medo. Você teve um AVC mental somático? Acho que sim. Mas foi bom. Não, mas você é boa, você é tranquila. Ela vive trabalhando com muita coisa simultaneamente. Livro o dia inteiro. Isso é normal. Agora, você tem mais facilidade para isso que os outros. Há algum tempo, durante a tertúlia, comecei a observar uma luminosidade branca em torno de algumas pessoas apenas. Iniciava principalmente no topo da cabeça, tinha aproximadamente 2 ou 3 centímetros em torno do soma, e quando a pessoa se movimentava, a energia seguia a pessoa se moldando novamente em torno do soma. Não observei nenhuma coloração, apenas a cor branca. O que era isso? O que eu vi? Uma visão da energossoma, da aura. Qual seria a diferença da visão da aura e do energossoma? Por isso, só pude observar em torno de algumas poucas pessoas apenas. Isso aí é o início do princípio, do começo da clarividência, da psicosfera da pessoa. Mas isso é início ainda.
Agora, para você checar se é real, você olha, fecha as palpas, depois abre. Você tem que olhar tudo de novo, tudo igual. Se permanecer, já superou o processo físico. Estão entendendo, né? A pessoa está vendo aí. Aí ela faz isso. Ela abre e o negócio continua tudo do mesmo jeito. Então aí não é físico. Sou cuidador dos meus pais e fatalmente na dessoma deles, se não for antes, serei eu a responsável pelos trâmites, serei o responsável pelos trâmites de enterro, etc. Através dos estudos de fatos e parafatos, sou favorável à cremação do soma após a dessoma. Contudo, meus pais ainda acreditam na religião e em tradicionalismo infundado. A pergunta que faço é, poderia usar a cremação da dessoma de meus pais, mesmo ele não aceitando o fato? Não, eu não acho não. Enterra é o melhor que você faz. A gente não deve ir contra a opinião dos outros, ainda mais a respeito de corpo, mesmo que seja cadáver. Isso não é bom, não é uma boa não. O que eu morro de rir, que geralmente o povo fala assim, não, e aí eles pegaram os corpos. Os corpos não, cadáver. Cadáver é uma coisa, corpo é outra. Tenho muita confiança nos amparadores. Nunca fiquei a ver navios, sempre me ajudaram. Agora, como posso dar a virada da consolação para o esclarecimento, considerando minha história multidimensional e ranços multisseculares que ainda carrego, estou me organizando para voltar por aí, buscar reforço. Tá bem, vamos trabalhar nisso. É por aí. Está tudo certo. Eu confio em você. A sua renovação vai ser muito positiva. Conheci o IPC há pouco tempo e até então me considero um estudante permanente em busca da verdade. Estou confusa sobre a qual Comunex estive ou estou ligado e como avançar além disso. Você pode me ajudar com alguma sugestão? Olha, o problema é o seguinte, não fique confusa com aquilo que já passou ou com aquilo que você vai ter que encontrar. Olha bem o dia de hoje. O que você está fazendo? Como é que é a sua ficha? Qual é o saldo do seu esforço? O que você já fez até agora? Deixa de ser buscadora borboleta e vê se faz alguma coisa palpável, concreta, positiva. Isso é que interessa. E não fica preocupado de onde você veio, para onde você vai. Veja o que você está fazendo agora, aqui, hoje. Eu acho mais lógico, né? Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Tem ninguém? Bom, fala um pouquinho nesse processo da binomiologia, aprofunda para a gente aí na página 51. Binomiologia, binômio cronêmico, alto esforço, durabilidade. O caso é o seguinte, a cronêmica é o estudo do tempo. Agora, a questão nossa do alto esforço é a base da evolução. Tudo na evolução depende do esforço pessoal da pessoa. É o alto esforço. Agora, por exemplo, a durabilidade. A durabilidade, você tem que considerar, em primeiro lugar, o resultado do seu alto esforço. Você está fazendo uma coisa que é efêmera, é volátil, é fugaz, não vai ficar muito tempo, ou você está fazendo uma coisa que vai ser mais durável. Esse é o motivo. De tudo que eu procurei na vida, uma coisa que pode ser mais durável, é a pessoa escrever um livro. Então eu pergunto, cadê o livro? Esse aí é a durabilidade mais prática, objetiva, séria, que vale a pena a pessoa pensar. De modo que esse binômio cronêmico, quer dizer, temporal, cronológico, o alto trabalho da pessoa, o esforço dela. E esse esforço, ele objetiva o quê? Qual trabalho? Isso vai durar muito tempo? É uma coisa efêmera, apenas superficial? Então, esse binômio é seríssimo. Alto esforço, durabilidade. Eu, por exemplo, já escrevi até agora, eu estou caminhando para quase 50 livros. Na próxima vida, algum livro desse eu vou acabar lendo. Se eu ressomar dentro de 100 anos, vai ser mais fácil de ver.
Desde que acabe os livros todos, que fica só na base dos Kindles da vida ou qualquer coisa, No teu a caso, ideia fica. no teu caso, com certeza, você vai ler mais de um, né? Pois é, não, e eu vou procurar ler isso, outra coisa. A hora que eu chegar e ver no Projeciologia, eu vou lembrar de 19 anos que eu trabalhei com o livro. Eu sei que eu vou lembrar. Isso aí é automático, você vem, a auto-recognição pega. Se ela é recente, Entendi. eu lembro de certas coisas nessa vida, que é uma coisa de... até me perturba de vez em quando, de tanta nitidez, como se eu estivesse revivendo aquilo hoje. Agora, a memória tem dessas coisas mesmo, a retenção do problema é muito sério. Agora pensa, se isso acontece nessa vida, quanto mais próximo eu seja eu ressomar, mais fácil vai ser para fazer a retrocognição. Muito embora, do ponto de vista técnico, é o mais difícil, porque a memória recente é mais difícil que a remota. Mas é que no meu caso eu já sei como é que é isso. Eu consegui voltar para a minha paraprocedência. Por que eu não vou fazer coisa? Nessa vida, com esse corpo? Então, pensando... Na próxima eu sou capaz de fazer muito mais que isso. Agora, o que eu penso é o seguinte, eu via que outras consciências, ou consciências, faziam isso. Então, assim, se uma faz, eu também posso fazer. A mesma coisa, se eu fiz, vocês podem fazer até melhor do que eu. Esse é o caminho. Por isso que eu falo as minhas coisas, sou cobaia para vocês, exponho meus problemas. Às vezes parece que eu sou cabotino, mas a intenção não é essa. A intenção é expor. Outra coisa, vocês não ficam pensando que amanhã vocês vão ver o serenão, então ele vai ter 2 narizes, 4 olhos, estão entendendo, 4 orelhas, não vai ser nada, é gente igual a gente. Só que tem, com uma essência, quer dizer, aquilo chamado um conteúdo diferente. Agora, o continente, tudo pode ser igual. Então você vai encontrar o cara narigudo, feio, com a pinta aqui, um canhão. No entanto, o cara pode ser um serenão. Entendi. Então, veja, vão com calma com isso. O negócio, esse negócio de anonimato mascara demais a situação, né? Tudo é possível. Por isso que eu falo, eu não sei se entre vocês tem algum serenão, sei lá. Né? Agora, seguindo aquela linha que você falou aí dos 19 anos, do Projeciologia, do autoesforço e a durabilidade. Talvez quanto maior, então, for o grau de dedicação, ou vamos dizer assim, o esforço dentro daquela obra, maior a durabilidade para ele, né, autor, dentro do auto-revezamento e para os outros. O enumerador já me falava isso tudo. Por isso que eu superava todas as acrimônias, todos os xingamentos, os mal-entendidos, as más interpretações do povo. Entendi. Paulo, você estuda demais essa bibliografia, o que você vai fazer com isso? Eu me lembro. Agora você veja, mesmo depois que eu já estava com a coisa bem encaminhada, isso continuava do mesmo jeito. A maior piada foi com o conscienciograma. O conscienciograma eu vivia falando, mas nunca tinha mostrado nada dele, né? Aí os caras falam assim, Paulo, o povo está tudo achando que esse conscienciograma não existe, que isso é conversa sua. Agora eu falei assim, então me dê os nomes de cada um deles. Quem é que falou isso? Aí eu publiquei o livro, cheguei lá e falei, está aqui o livro, aí, ó, para entupir sua cara, sua boca, sua garganta, está aqui, ó. Você falou que não existia, está aqui na sua cara. Mas eu Agora, ó, estuda esse livro, que eu quero anotar o livro com você. Você é capaz de enfrentar o livro comigo? Eu fiz isso com as 3 pessoas. Era uma mulher e 2 homens, no Rio. Eles acharam que eu não tinha livro nenhum. Então, veja, isso depois que eu já tinha publicado o livro, Projeciologia. E eu ainda falava, ó, esse livro eu tenho feito ele o tempo todo aside, o segundo plano, mas durante 22 anos. Quando eu publiquei, fazia 22 anos que eu estava trabalhando nele. Agora, vocês pensarem no esforço que eu tive para mexer, para coordenar aquelas perguntas, não está no vídeo. Mas eu me lembro de você apresentar pedaços dele. Pois é. E o pessoal olhava os pedaços, não entendia nada, a maior parte das vezes. E você Maioria não assistia, eu me entendia lembro nada. disso. Até hoje o povo ainda tem dificuldade de entender. Agora, o que eu vejo é isso. A gente tem que confiar nas faculdades mentais que você tem.
e fazer um levantamento delas. Quais as potencialidades que você tem hoje? Saber usar isso melhor. Eu acho isso importante. É o caminho. Agora, o que eu vejo é o seguinte, permanência é uma coisa difícil mesmo. Tudo que é permanente não é fácil. São os bregues no poder temporal, né? Esse verbete é um esbregue no poder temporal. Isso aqui é a melhor coisa para combater Brasil. Agora, o problema tudo aqui também é a cronoevoluciologia, né? Isso também é muito sério. A cronoevoluciologia. Eu falo aqui, ó, na raciocinologia, na ressexologia permanente. Essa aqui é a pior. A ressexologia permanente. Vocês já pensaram? Isso é o pior. E é o que a gente precisa. Cada dia você tem que perguntar para você, qual a reciclagem que eu fiz hoje? Aí o cara falou assim, não, eu vomitei do lado esquerdo. Eu estava sempre vomitando do lado direito. É a minha reciclagem. Professor? Sim. 50. Patologia. Terceira linha de abaixo para cima. A impermanência como sendo a realidade mais permanente da vida humana. Essa expressão aí, essa frase, essa sentença, eu já usei várias vezes, porque isso aí vem da antiguidade. A impermanência como sendo a realidade mais permanente na vida humana. Mas, a coisa mais... Na impermanência é na evolução. A coisa mais permanente que tem é a impermanência. É impermanência. Mas na evolução mesma... Você está sempre evoluindo, você nunca parou ali. Se a pessoa para, ela regride, ela não pode parar. A consciência está sempre em movimento. Essa mobilidade é a verdadeira vitalidade. É o movimento. Ao longo da evolução, a permanência é dos poderes conscienciais. A consciência vai firmando... Aquilo que funciona mais com a pessoa é o alto esforço positivo. Por aí ela vai vendo. Sempre tem um degrau para ela subir, alguma coisa maior. Sempre tem um desafio à frente. Agora, com tudo isso que eu estou olhando, fazendo verbetes assim, nas nuances dos flancos, dos lados, dos interstícios, das frestas dos assuntos, não é possível que o povo não vai entender isso, né? Outra coisa, hoje é fácil que pode pegar o computador e ver pelo Find, a procura, vai buscar, que ele acha aquilo tudo de diversos ângulos diferentes. Agora, o que eu quero ver é quando os caras começam a estudar para ver, não deve ter um verbete igual ao outro. Eu já desafiei aqui na turma toda para ver se acham um igual. Tem muita coisa igual, parecida, assemelhada, mas idêntico não tem nenhum. Isso eu garanto. Porque começa pelo título, né? Tem que ser diferente. É difícil isso aí. Se é difícil para as pessoas montar, também é difícil para mim, para manter isso aí, mas a gente consegue. Eu não sei, eu acho que para mim é mais fácil. Depois você tem uma visão de conjunto, panorâmica, é mais fácil. Entende? Hoje eu faço verbete, às vezes, numa hora. Eu não fazia isso antes. Entende? O que é? Eu queria saber... Na assistência sem retorno, quais são os aspectos da permanência que fica para quem assiste e para quem... Assistência sem retorno é aquela que produziu o efeito imediato para sempre. Ah, é? É. Ela é sem retorno. Ah, eu achava que... então eu entendi errado. Eu achava que era aquela que você não esperava nada de... Não, que não sabia que resultado que dava. Você não precisa pensar. Então, por exemplo, você fez uma assistência de perdoar a pessoa, vocês entraram numa conciliação. Não precisa ter retorno, todo mundo já está vivendo bem. A coexistência pacífica começou a funcionar. Agora, tem muita ideia sobre o sem retorno. Né? É muita coisa, eu preciso pensar aí qual o ângulo que você vai focar. Pois é, isso eu ia perguntar ao senhor, quais são os ângulos, assim. Isso. A primeira coisa que eu pensei, assim, o exercício da pessoa assistente de não querer... Então, querer ter retorno, mas sempre vai ter uma coisa ou outra. Agora, o problema é aquilo que você finalizou um contrato, fechou, cessou. Aquilo não acabou. tem retorno também, são os vários aspectos. Pois é.
Aí tem que analisar os vários aspectos desse não sem retorno, né? Por que o medo da mudança atrapalha esse poder de permanência dessa vitalidade do discernimento, da lucidez? O problema de medo mostra a ignorância e inexperiência da pessoa. Então precisa de haver maturidade para superar o medo. Agora, medo, antes de tudo, não é uma coisa tão difícil. Por quê? É um processo emocional. O que é emocional é mais fácil de você superar. A emoção é um processo da vontade. Se você colocar a sua vontade contra aquilo, você domina o processo. Agora, por exemplo, uma pessoa que é ignorante, que não sabe nada a respeito, não adianta querer que ela não vai criar uma ideia nova, tirando minhoca do cimento. Então é muito mais difícil a parte de conteúdo, da inteligência, da noção, da cognição, do que da emoção. A emoção é uma coisa de bicho. É mais fácil de mexer. No entanto, a maioria ainda está afogado, ou entra de vez em quando, escorrega devido à emoção. Então, esses altos e baixos, então, o que seria uma técnica, então, para evitar essa... Altos e baixos é a auto-organização. Estava ali. Disciplina. Coloca suas coisas tudo, arranja você. Anota tudo aí. Você faz o seu breviário existencial. Breviário programático. É o breviário proexológico. Escreve tudo e acabou. Vale a pena. Agora, esse aqui hoje, a pessoa não precisa nem de fazer isso. Porque hoje já tem esse celular, a pessoa pode escrever tudo no celular. Agora, eu acho esse aqui mais prático. O celular é muito... tem muito ainda etiqueta, cerimônia. Você liga isso, liga aquilo. Depende de pilha. Esse aqui, a pilha sou eu. Obrigada. Tá certo? Por que você quis chamar a atenção para a intrafisicologia? O qual? Lá você colocou que o verbete está dentro da intrafisicologia. Sim. Eu quero entender por que você quis chamar a atenção. Não, ele é a intrafisicologia, porque a impermanência é intrafísica. É essa dimensão. Extrafisicamente, a tendência é ficar mais permanente as coisas. Entende? Por exemplo, você aqui, tudo é impermanente. Lá você tem muito mais lucidez, tem a recuperação dos cons. Você chega aqui, tem que recuperar tudo de novo, novo corpo, novas energias, nova genética, nova mesologia. Tem que aproveitar isso tudo. Então o processo é intrafísico mesmo, não tem saída. Agora, quais são as outras disciplinas? Autolucidologia, holomaturologia, parapercusscienciologia, autocogniciologia, autosedimentologia, mentalsomatologia, autopriorologia, autocoerenciologia, raciocinologia, evoluciologia, maxproexologia, ressexologia permanente. Olha, arranjar outra aqui. Se a pessoa chegar para mim e falar que está faltando uma, nós vamos para um duelo. Isso aqui está danado, tá? Eu coloquei umas aqui que são terríveis. Agora, a pior é essa que eu já tinha falado aí antes. Ressexologia permanente. Pensa nisso. Ressexologia permanente. Pensa. Reciclagem permanente. Eu não entendi muito bem ainda, mas eu vou refletir aqui. Né? O intrafísico você ainda não entendeu? Não. Intrafísico é o seu corpo. A hora que você vê aqui, você não acha que ele é tudo, vamos dizer, uma instabilidade total, o seu corpo? Você pode confiar no seu corpo? Eu acho que na extrafisiologia também tem. Não, já não é assim. A sua consciência pode estar só de corpo mental, depende de você. Como é que fica? Vai se manifestar pelo psicossoma, já é uma grande coisa, já acabou o corpo de bicho, animal, já está só raciocinando, às vezes pelo mental soma, dominando o psicossoma. Pensa bem, é uma bênção. Tudo aqui é de bicho, lá não é. Tudo lá a tendência é acabar com o bicho. É tanto que aqueles que permanecem como bicho vão tudo para a baratosfera. A baratosfera é o zootel extrafísico. Quer dizer, o jardim zoológico extrafísico.
Mas, por exemplo, a pessoa fez o curso intermissivo, ela atingiu uma permanência lá por um período. Ela vem e ressoma, depois que ela dessoma, ela não pode... Eu só te pergunto uma coisa. Onde é que você tinha mais ou tem mais consciência? Foi quando você está fazendo o seu curso intermissivo? Ou aí, com esse microfone na mão? Quando estava fazendo. Então acabou. Mas eu não posso... Aqui é devido o quê? A impermanência. E quando a pessoa Por que é que você não é o Luiz do curso intermissivo? Desde que nasceu. Por que não sou? Você acha que dentro desse ano, o ano que vem, você vai ser o mesmo Luiz do curso intermissivo? Quem é aqui que já acha que é a mesma pessoa do curso intermissivo? Levanta a mão. Como é que é? Ô, covardes, como é que é? Você está vendo como é que o negócio é sério? Então é muito difícil a pessoa que fez o curso intermissivo, na hora que dessomar, voltar, por exemplo, para a baratrosfera, isso aí não... Não vai voltar mais. Ela vai voltar para o curso intermissivo daquele nível, né? E outra coisa, vai apresentar as credenciais. O que fez, o que não fez, etc. Tá. E, professor Valdo? Sim. Na CCI, hoje em dia, tem muito curso, né? Que critérios a pessoa deveria usar para selecionar se ela faz um curso ou se ela faz outro? As deficiências dela. A pessoa tem que perguntar assim, aonde é que eu sou mais deficiente perante a minha execução da PROEX? Não é isso. Às vezes uma pessoa é um processo, por exemplo, de probidade, de honestidade. Ela tem que ver tudo que diz respeito ao processo de psicossom. Outra é um problema de memória. Então ela tem que ver tudo que diz respeito ao processo de mental soma e dos cursos. E por aí vai. Outra, ela se acha muito grossa, quer dizer, casca grossa em matéria de energia. Ela tem que estudar as dinâmicas. Por aí ela vai. Olhar qual a deficiência da pessoa para a execução da PROEX nessa temporada, nesse contexto, nesse momento evolutivo. Entendeu? Esse é o caminho. Agora, praticamente todo dia tem alguém lá embaixo, quando eu estou conversando, que eu falo sobre isso. Todo dia. Que a pessoa chega e fica. Ela não sabe para que lado que vai. Ela entrou num labirinto mental somático. É muita gente sem saída no labirinto. Não sabe para onde vai. Tem tanta coisa. Aí eu falo assim, o que é que você precisa mais? Enfrente-se. Você sabe que tem gente que às vezes gosta de deixar o que ela sabe menos para arranjar uma coisa que ela sabe mais só para mostrar que não está tão ruim. Mostrar para os outros. Isso é bobagem. Ela tem que mostrar as coisas para si mesma. Ver como é que ela é. Então é muito importante a deficiência, a lacuna. O que falta? Isso às vezes é importante. Uma das coisas que eu recomendo para todo mundo, e você nunca vai errar se recomendar, é o seguinte: olha as suas coisas ociosas. Veja bem o que é ociosidade na sua vida. Não é só barulho energético, não, tudo. O que é ocioso? O que é que não pega? Não é a seu favor. Você está perdendo tempo com aquilo? Não é só bagulho energético, não. Fafá, o que você quer? São duas perguntas, professor. Primeiro, com relação ao comentário que o senhor fez agora do momento intermissivista. Qual a diferença básica entre o momento intermissivista e o dia a dia de hoje? É que lá você estava num ambiente que tinha um holopensene sem interferência de assediador. Então você estava com recuperação dos pontos, num ambiente totalmente otimizado e com um raciocínio grande. Então, era a Santa Fafá. Chega aqui, você é a Capita Fafá. Muda tudo. É opção de coisa, investe, sai do lugar, vai para o acostamento, faz besteira. Porque voltou a ser aquela criança das vidas anteriores. A maturidade você jogou pela janela, não quer saber. Às vezes não tem uma certa organização.
Isso tudo influi, né? Hoje você já está bem melhor do que era, mas aborto. Eu não acho que você ainda recuperou aquela fafá, não. Você ainda está fafalhando muito. Então, deixa eu aproveitar, porque eu não vou poder deixar passar, né? Professor, ajuda aí. Onde é que tem que focar mais para recuperar a fafá de antigamente? Não, o que eu vejo mais no seu caso é ver o problema da fidedignidade dos pensamentos e das coisas que você faz. Vamos lá. Não forçar a barra. Como assim? Ser fidedigna, fiel ao processo. Fiel ao problema da honestidade, do equilíbrio, da cosmoética, do melhor, sem fazer concessão para o pior, ou para o mais ou menos. Aquele negócio que eu chamo de meio certo. Já viu aquele verbete, meio certo? Sim. É isso, cortar isso, ficar no certo, tirar o meio. Tá. No seu caso, você ainda faz concessão. Se deixar para sua conta, agora é o problema das políticas suas de vidas anteriores. Você me falou isso, eu tenho procurado trabalhar, mas então ainda falta ajustar. Falta, mas aqui, ó, todo mundo tem disso, né? Sim. Agora, seu caso, eu estou falando bem claro, porque é tão óbvio. Você olha que é o seu jeitão. Tem alguma área específica? Não force a barra. Não, todas as áreas você tem que pensar nisso. Ok. Não force a barra. Contenha-se. Sabe o que é conter? Sim. Tenha moderação. Parcimônia. Raciocine antes. Faça reflexão maior. Conta até 100. Você se deixar, você vira uma criança entusiasmada. Você... Até hoje você ainda tem uns... Não é mais do jeito que era. Porque você era assim a cada minuto. Hoje não. É a cada semana. Já mudou muito. De minuto a semana já é uma grande evolução. Mas ainda tem. Deixa. Olha bem isso. Então o seu problema é o seguinte, nada de entusiasmo. Aplombe. Como é que é o outro nome? Freuma. Poste. Olha bem o jeito. Você hoje é uma professora. Deixou de ser aluno da última carteira que saía toda hora para brincar no recreio. Tá certo? O caso é esse. E outra coisa, com aquelas duas moças lindas como filhas, o que você quer? Só de pensar nisso, você não pode cometer nenhuma coisa dessa, porque senão você vai ficar ruborizada, não pode. Vocês viram as meninas dela, como é que cresceram, tão bonitas, cheias de vida? Ah, beleza. Eu conheci pequenininhas. Né? Elas vieram aqui para justamente acertar a profissão, uma série de detalhes. Vamos torcer, a situação está aí. Agora, vamos torcer. Às vezes, quando eu falo vamos torcer, o povo não interpreta bem. A minha intenção não é ser da torcida da pessoa apenas, não. É torcer o destino dela para ver se melhora, porque senão não vai. Às vezes dá vontade de torcer o pescoço, mas a gente não faz isso. Então o problema é torcer para o melhor. Entendeu? Vamos torcer. É o jeito. Logo, esse verbete não tem a seção de sindromologia, mas se tivesse, seria adequado aqui a síndrome da dispersão consciencial, né? Alguma coisa. Tem relação direta, né? Total. Mas a síndrome da dispersão, ela entra na maioria dos fatos. Tudo. É terrível na vida humana hoje, porque o psicossoma domina muita gente. Enquanto o psicossoma estiver mandando, a síndrome da dispersão vai acontecer. Não tem jeito. Processo emocional. Mais ou menos nessa linha dele. A gente, aqui, intrafisicamente, a gente pode desviar de várias coisas que estão na nossa proex, algum estudo, alguma linha, alguma coisa. Será que isso pode acontecer extrafisicamente, no período extrafísico, no período extrafísico, como, por exemplo, curso intermissivo ou qualquer coisa que a gente... Não, às vezes no curso intermissivo tem gente que não quer se adaptar, então pede para cair fora, eles deixam. Tem de tudo. Mas você acha que qual é o perigo, por exemplo, do intermissivista desviar do próximo curso intermissivo? Não, pode ser que ele vai ter, por exemplo, um complexo grande
encontrou com opção de coisa, participou de uma máfia, ele às vezes regrediu. Consciência nunca sabe. Tudo isso é possível. Só porque teve o curso intermissivo não quer dizer que a pessoa vai ter complexo. Completismo existencial. Não. Ela está predisposta a isso, mas não quer dizer. Primeiro mostra, eu quero saber, vamos ver um negócio palpável. Não tem lógica? É isso. Com relação ao poder de permanência das ideias, você estava comentando que mesmo daqui a 100 anos, mesmo que já esteja tudo virtual, as ideias que o senhor escreveu vão permanecer. O que garante essa permanência das ideias nessa dimensão? Eu vou ler para você. A impermanência como a realidade mais permanente na vida humana. Isso é da antiguidade. A verdade relativa permanente. Vamos escrever, colocar em livro, nós vamos ganhar com isso. Você não vai perder nada nas próximas vidas, vai te ajudar. Vamos pôr frase igual essa no livro. Vai ajudar. Então, são aquelas frases, ou aquelas sentenças, aquelas ideias que têm uma estrutura para vencer os séculos. E como é que a gente avalia essa estrutura para vencer os séculos numa ideia? Lógico, discernimento, alcance, o universo que aquilo envolve. Por exemplo, esse negócio da impermanência envolve todo mundo. A vida toda. A abrangência disso é colo fisiológico. Estou te dando um exemplo que está aqui, ó, nesse verbete. Agora, gente, observa esse monte de ideia nova que eu tenho, isso que eu chamo de neo-verbo. É lógico que isso não tinha antes, a opção dessa ideia não havia antes. Mas da agora para frente, isso vai ter cada vez mais. O povo vai ter que recorrer a isso para ver o que a gente já tinha começado a falar. Aí eles vão falar, não, essa turma aí era pioneira, começaram a escrever essa enciclopédia. Vocês no meio, não sou só eu, não, todo mundo. Começaram a escrever isso aí, ó, já tinha uma ideia aqui, ó, falando aqui. Então, pega essa ideia nova. Por exemplo, o processo da INVEX. Outro, a OFIEX. Como é que fica? Por aí vai. Macrosoma. Aragenética. Por aí vai. Isso tudo fica. Não tem jeito. Porque no futuro, todo mundo vai precisar disso cada vez mais daqui para frente. Vão ter que recorrer a isso. Não tem saída. Então, o que vai garantir essa permanência cada vez maior nessa dimensão é o uso, é a repetição, Não é só o uso e a repetição, é a qualificação da ideia que você registrou. O seu grafo pensando registrou o quê? A qualidade desse registro é que vai mandar. Agora, eu estou ouvindo as dúvidas, estou escrevendo um monte de coisa, tudo que eu venho, estou sendo verborrágico, que alguma coisa fica. Entendeu? Esse é o problema. Agora, vocês olham que eu escrevi até agora 3 tipos de livro, no mínimo. Tem outros tipos, mas de natureza. Um manual pequenininho, de fácil alcance e entendimento. Um livrão maior, tipo, vamos dizer, Catatal. E a enciclopédia. Alguma coisa disso fica. Tem saída. Agora veja, aí ó, tem literatura, mas a maioria dos processos são técnicos. Tem muita coisa de forma, mas a maioria dos processos são de conteúdo. Tem muita coisa de filosofia, mas a maioria é meio de racionalidade científica, lógico. Estamos trabalhando com o processo de parapsiquismo, mas não tem nada que ver com dogma. Isso tudo pesa na balança. De caso pensado. Agora, eu estou dando exemplo para vocês. Esse, até o momento que eu vejo, é o melhor que tem. Dentre essas ideias avançadas, a questão dos neoparaconstructos, qual que lhe é mais permanente assim, ao longo das suas vidas? O que foi mais permanente para mim? O processo de parapsiquismo. Não foi direito. Não foi filosofia. Foi parapsiquismo. Agora, o parapsiquismo racional, sem religiosidade, sem misticismo.
Eu vejo que influenciou mais foi isso. Foi isso. Agora, eu já perguntei para alguns, né? O que é prepondera? A maioria acha que é isso. Vários que eu já perguntei, essa física mesmo, todo mundo acha. Então, a parapercepção, ou a parapercussiência, é o gol, é o objetivo. É o que vai tornar as para-realidades mais É o firmes. AIS do jogo da evolução. É o AIS. Parapercussiência. Agora, se você for notar, realmente, né, a parapercussiência ela domina as outras percussiências. Tudo quanto é tipo de percepção, cognição, entendimento, sentido, faculdade, propriedade sua. Ela tem uma visão cosmofisiológica disso. Isso muda tudo. Agora, o melhor da história é isso não. Eu comecei a fazer isso lá pelos 14 anos que eu me deu uma tranquilidade íntima enorme, desde essa época. Entendeu? Não. Eu acho que eu estou com ouro. Muito embora ninguém dê valor. Mas não é o ouro de tolo. Entendeu como é que é? Eu acho que eu estou com isso. Agora, eu tive a ideia perfeita disso com os fenômenos. O dia que eu fiz a listagem de 222, eu achei que a projeção era o melhor. Por quê? A projeção, você acaba com a seriedade da vida humana, você volta a ser consciente. Você dá uma banana para isso aqui. Eu começava a pensar, gente, acabou a guerra. A vida humana é uma guerra que esse povo todo, eu saio do corpo, acabou tudo. Acabou. Só essa ideia já me fez, não, eu tenho que estudar isso o resto da vida, não ver que o caminho é esse. Agora aí, a hora que eu comecei, saía do corpo e eles falavam fora do corpo, olha, faça a volitação e amplie a sua consciência. Quando eu ampliava, eu começava a ter retrocognição. Aí eu lembrava, não, essas ideias todas eu já pensei. Aí uma vez eu sei que eu cheguei perto do Talmão e falei assim, eu vou te pedir uma coisa, me arranja hoje uma coisa que eu vou lembrar, que eu ainda não lembrei, de modo algum, que ainda não tocou na minha vida. Eu falei assim, não precisa que isso venha com o tempo. Na hora que você precisar, aquilo supita, aquilo borbulha, vem à tona. Você está entendendo aquilo? A coisa vem. E eu tinha razão, realmente é assim. É igualzinho o caso de memória, é a mesma coisa. Não deve forçar. Você só pensa, não, eu quero lembrar isso, daí a pouco o negócio vem. Entendeu? Eu passei uma temporada em casa do remédio, eu não estava lembrando de nada. Atualmente não. Já estou começando a recuperar. Agora, é uma diferença. Esse Valdo, você está entendendo da rememoração do outro que é. Por isso que eu tenho pena do povo que não tem memória nenhuma aqui no, da pena. A memória, então, é uma das coisas mais sérias da sua pessoa, da sua personalidade, do seu ego. É um negócio sério. É isso que vai garantir a permanência Eu, por exemplo, não perdi muita memória, hora nenhuma nessa minha vida, eu nunca perdi muita memória. Mas um pouquinho que eu perco, eu já acho que é uma coisa imensa. Eu esqueci uma palavra para mim, está entendendo o que é? Mas não é bem assim, não. Agora, o problema é duro. Porque tem um problema nessa questão de você lembrar. A gente tem que dar um desconto também para interpretar isso. Por exemplo, eu estou falando a palavra, não é dessas que foram mal encriptadas, não é isso. É aquela que é o comum que você não lembra. Essa é que é o perigoso do processo do esquecimento. Que agora, uma que foi mal encriptada, tem palavra, por exemplo, vamos supor que aquela pessoa não lembra da palavra paródia. Mas desde o primeiro dia ele não lembra disso. Se ele não fizer uma teca para lembrar de paródia, ele nunca vai lembrar, não tem jeito. Então ele tem que inventar alguma coisa com paródia, dia, alguma coisa que mexa com isso, parola, né, diária, uma coisa qualquer assim, para ele guardar. Porque isso foi mal encriptado. Mas não são esses esquecimentos que eu estou falando, não. Esquecimento é aquilo que você está sabendo muito bem, manga, e você não lembra? Isso não dá, né? Não, estou falando manga, porque você sabe que eu vi falando em manga aqui todo dia. Você pensou se eu esqueceu o que é manga? Não, aquela palavra, como é que chama aquela fruta?
amarela, grandona, é uma beleza. Agora, não tem jeito. Outra coisa, se você esquecer de terebintina, tá ok. A palavra é um pouco mais difícil, mas a manga não pode esquecer. Você entendeu aí o que é que eu estou dizendo? Agora, pelo problema mnemônico, a gente pode aferir as outras propriedades da sua pessoa, do seu ego. A memória é uma boa pedra de toque, uma boa unidade de medida. Entende? Vale a pena. Professor, sim. Aqui. Eu gostaria que você fizesse um comentário entre o poder de permanência e o paradoxo dessa relação com o desapego e o egocídio. O caso é o seguinte: a permanência da pessoa com determinadas ideias, conceitos ou emoções, se aquilo é positivo, mesmo com o egocídio não vai mudar nada. Mesmo com qualquer coisa que você tem que melhorar, ou, vamos dizer, burilar da sua personalidade, aquilo não vai mudar nada, aquilo só vai fixar. Por quê? É uma memória permanente. Você vai precisar daquilo sempre. Então, se você pensar assim, o problema da cosmoética é isso. Você ter um conceito claro do que é certo e o que é errado, distintamente, quer dizer, com discernimento de como proceder nesse contexto. Isso não vai mudar nada se você tem que aperfeiçoar mais ou menos. Se o seu consensograma é 3 ou é 7, não interessa. Estou falando 3 ou 7, a nota que vocês queiram dar. Você está entendendo? Não interessa. Aquilo está fixado, é permanente, é uma aquisição, você não vai perder. Agora, o que nós precisamos de fazer é valorizar isso e de vez em quando usar. Sabendo usar não vai faltar, não é assim que eles falam por aí? Então, veja, você tem que usar para fixar os processos. Por exemplo, as próprias palavras, de vez em quando é bom você ver uma determinada linha de conhecimento que há muito tempo você não toca, para você se atualizar. A hora que você entrar no vocabulário daquela linha que há muito tempo você não toca, vai enriquecer a linha de conhecimento que você está pesquisando hoje. Eu faço muito isso, sabe com o quê? Com gibi. Outra coisa que eu faço é com revistas antigas. Vou lá ler a Careta de 1905, 1909. Aquilo você vai ver como se você tivesse entrado há 100 anos. E vai ver o que aconteceu ali. Aquela mentalidade da época. Às vezes tem palavra que vai. Por exemplo, eu estou tentando ver esse estudo para fazer um verbete sobre essas palavras que são, na verdade, veja bem, até agora eu arranjei esse termo, ainda não fiz o verbete, estou só pensando. Estudando as minhas reflexões, os processos todos. Hoje de manhã eu estava pensando nisso. Então, por exemplo, existe uma das nossas sessões que é arcaísmo-ologia. Agora, eu quero estudar as palavras semi-arcaicas. Era o caso de vocês até ver para mim, a dos que estudam essas coisas para mim, ver se existe essa palavra semi-arcaica e o que eles estão usando para isso. Por exemplo, palavra semi-arcaica, supimpa, turuna, não é semi-arcaica? As pessoas estão usando, mas não estão usando. Vê se me entende. Supimpa, não é uma coisa, quando fala, isso aí é do século passado. Turuna, olha só. Agora, eu queria era fazer uma listagem dessas palavras semi-arcaicas. Para chegar aqui, fazer um verbete para vocês saberem. Isso para mostrar o problema da cronêmica, mas não é só isso. Eu estou visando aí a memória. Quer ver? Agora, aí seria bom perguntar esse povo de cabeça branca, igual o Avindário. Quais são as palavras que você acha que são semi-arcaicas dentro do seu dicionário cerebral sinônimo? É o mais fácil, hein? Por exemplo, supimpa e turuna, para você acha que é?
Hein? Não interessa, é palavra. Eu não falei se é giriesco, se é culto, nada disso. Que tem, olha, tem na área da cultura e da já tem tudo isso. Hein? Pois é, não, mas é semi-arcaica. Supimpa né? Agora, tem certas coisas técnicas que já, às vezes, conforme o lugar, já estão começando a ficar semi-arcaica. Mas a gente não pode... Por exemplo, a palavra aliás. Valdo, Existem outras. Por exemplo, quer ver uma que é semi-arcaica, mas é usada em certas áreas? Outroci. O que vocês acham? Valdo. Oxalá. Deveras. Deveras, não, deveras tem gente que não usa. Que usa isso? É. Deveras é usado tecnicamente na filosofia, tudo. Agora, por exemplo, escreve essas aí que eu estou falando. Agora, ó, vê se vocês pensam durante uma semana sobre o assunto, principalmente aqueles que já estão com 50 em diante. Esses que são as verdades. É que não é a maioria aqui, né? O que mais? Você não lembra? Não. Cadê aqueles seus alcaides? Alcaide é aquele negócio antigo, as coisas. Cadê o seu cemitério de expressões? Não, praxe é usada, é técnica. Eu mesmo uso todo dia. Essa aí está em plena forma. Não tem nada. Pragmatismo, praxe, isso é usado. Mas vocês estão entendendo? Você entendeu agora o que eu quero dizer com isso? O nome que eu estou usando é semi-arcaico. Então eu posso escrever lá assim, vocábulo semi-arcaico. Aí eu vou escrever tudo a respeito disso e vou dar uma listagem de 100, para a pessoa saber. Eu nunca escrevi isso. Isso aí eu não escrevi, isso não tem no meu manual de redação. Tem uma que eu já vi você usando. Hein? Eu já vi você usando lustro. Lustre. Lustre. Lustro. Não. Lustro. Lustro. L-U-S-T-R-O. Lustro. Lustro. Não, lustro é usado, eu uso. Mas essa não é semi-arcaica. Está dentro da cronologia, não tem jeito. Um dia desse eu estava dando negócio do lustro, um lustro. Sabe? Tem os negócios de você, às vezes, usar, em vez de uma expressão grande, usar uma palavra pequena, o lustro serve. Hein? Cafona é usado. Cafona é só você chegar na favela, você vai ver o povo falar. Favela. Agora, vocês vejam como é importante a gente estudar o processo de comunicação, né? Querendo ou não adianta, o jogo de palavras é inevitável na vida, não tem jeito. O que você queria falar? O senhor falou um pouco antes a questão da relação do mnemônico e a personalidade, características, né, da pessoa. Podia falar mais um pouquinho disso, dessa correlação? Que através do processo mnemônico você pegar um pouco... O problema todo é o seguinte, às vezes você vê as suas falhas mnemônicas, ela mostra outras falhas que você tem, porque às vezes você esqueceu uma parte do seu conhecimento. Não foi só um vocábulo, uma expressão, mas às vezes todo um departamento, um setor daquele conhecimento que você não colocou em dia. Então, às vezes é muito importante você recuperar isso de vez em quando. Ver uma coisa que está fora da sua cogitação. Porque quando a gente começa a mexer com muitas ideias, todo dia, você fica mais afeito àquilo que você faz. É mais do que natural que aquilo que está na periferia começa a ficar obscuro, não aparece mais. A luz vai ficando só onde você está trabalhando. Aquilo ali fica obscurecido, não interessa mais. Agora, outra coisa também. Não é só você pegar um negócio antigo e começar a ver, não é só isso. Mas veja, por exemplo, um livro que acabou de sair, de 2010, sobre um tema que não é, que você não está afeita. Faz 3 anos você não mexe com essa ideia. Então, às vezes, vale a pena ver. Aquilo atualiza você. Então você vai ver, essa expressão, devia ter usado isso, como é que eu esqueci desse negócio? E essa ideia, como é que clarei aquilo? Que bobagem, foi uma lacuna minha. Eu não soube fazer associação de ideias.
Agora aí você vai ver os seus erros de associação de ideias, de interatividade. Quais as lacunas da sua interatividade? Agora, eu acho isso o máximo. Por isso que eu anoto tudo. Eu não tenho preguiça de anotar, e isso não perturba o fio do meu pensamento. A coisa mais difícil que tem, as pessoas não anotam, porque elas perturbam o fio do pensamento. O meu não. O meu crochê mental somático, eu não perco uma agulhada. O negócio está ali. Você está entendendo? Sou capaz de fazer isso tudo. Agora, veja, isso ajuda a sua divisão de atenção. Então, o povo não vê intelectualmente o valor dessas coisas, como isso tem valor. Eles pensam, é isso que o povo ria de mim. Eu mexendo com essa bibliografia, o que rende isso? O povo não tinha. E outra coisa, realmente, né? Aquela ocasião, eu fazendo aquelas... No li, mais ou menos, fiz consulta. São quase 47 mil livros. E eu separei lá na ocasião, pouco, mais de 2.000. Não é fácil. Agora, durante 19 anos. Eu não li todos, mas eu consultei tudo. Isso aqui é importante. Alguns eu li 9 vezes, outros eu só compulsei. Passei as páginas. Mas, agora o negócio mais sério é você ter a coisa na mão. Te dá muito mais ideia e mais segurança. Uma consulta com o livro na mão. Por isso que é importantíssimo. Processo de papel, essa coisa, isso ajuda muito. Quem já mexeu muito com isso sabe, é difícil. A distância, um negócio virtual, não é a mesma coisa. Agora aqui, sobre a questão da energia, que foi colocada há pouco no exemplo do aeroporto, como entender melhor essa situação, sendo que sabemos que a energia está em movimento constante e muitas outras consciências já passaram pelo local. Ela não é dissipada, não é absorvida por outros, pode carregar a estação? Sim. Ela é absorvida por outros que estão na mesma linha de pensamento e só piora o lugar. Por isso que as energias ficam gravitantes negativas. Por isso que cria estigma de ambiente, de instituição, de local. Então a pessoa vai para lá, ela capta aquilo que está negativo, aí ela começa a pensar no negativo e enriquece mais um pouco. Então as camadas da energia gravitante vão aumentando cada vez mais. Vocês estão entendendo? Agora veja, é isso que acontece com a energia gravitante que cria o bloqueio na cabeça do povo. É isso aí que a gente tira com o arco voltaico, certo? Pensa bem, o negócio não é fácil. Agora, não sei se a nossa amiga aqui entendeu. Dissipar as coisas no ambiente que foi impregnado com energia, com muita emoção, é o mais difícil que tem. Por isso que eu preciso de ver. Agora, aeroporto, a praça pública, um restaurante desse, mas com o tempo vai ficando cada vez pior, se não tiver cuidado. Eu já vi muito lugar assim. Vocês lembram daquela minha conversa sobre negócio de restaurante? Eu já vi isso demais. Tem um restaurante que eu entrei com a equipe. Eu falei assim, ixi, o ambiente aqui não é bom. Aí eles falavam para mim, vamos trabalhar com as energias. Eu falei assim, então eu vou trabalhar com as energias. Eu falei isso, 5 minutos depois começou a cair coisa lá dentro. Copo de água. Começou a melhorar. Aí todo mundo veio, foi socorrer, melhorar, começou a melhorar o ambiente. Agora veja, isso é restaurante. Tem de tudo, eu preciso saber como é que é. Que é lugar que é igual praça pública. Onde tem praça pública, tudo é possível acontecer. Qual é o nome do autor desse livro que o senhor mostrou sobre sociologia ambiental? Qual é o tema central do mesmo? É o Reinaldo Melo. Eu falei aqui, sociologia ambiental. A breve história da concepção da sociedade sustentável. Sociedade sustentável está na base aí do processo da ecologia, de uma série de coisas. Tá certo? Reinaldo Melo. Reinaldo tem Y, Melo tem 2 L's. Sociologia Ambiental. LCTE Editora. Tá certo?
Ele me mandou o livro dele, foi publicado em 2007, eu conheço o Reinaldo. Qual é o nome do autor? É isso aí. Cada um de nós tem várias Seriacs. Consequentemente, temos várias procedências. Para-procedência. Para-procedência equivale a raça, etnia? Não. Às vezes tem nada que ver uma coisa com outra. A verbete editada na Enciclopédia da Conscienciologia sobre para-procedência? Tem. Se há, quais são? Pega lá e procura, find, procedência. Você vai ver um monte de coisa. Minha mãe se encontra totalmente dependente. Não anda sozinha, nem consegue se virar sozinha na cama. Sonha voltar a andar. Apenas sonha, pois não conseguia energia para praticar os exercícios. Pois não consegue energia para praticar os exercícios. Chega mesmo a fingir que está dormindo. Quando a fisioterapeuta chega para os exercícios. Essa é terrível, hein? Está dando golpe. Deve ser brasileira ela. Passei alguns dias com ela, que é o jeitinho. Passei alguns dias com ela e tive a oportunidade de escutar o que se passa na sua cabeça. Queria entendê-la. De tudo que ela me disse, concluí que sua vontade desapareceu, ficando apenas o sonho de voltar ao que ela era, ativa, criativa e independente. Ela se encontra numa encruzilhada, está cansada de viver, pois tem muitas dores e está praticamente presa num leito, mas não quer morrer. Como podemos ajudá-la, além da assistência física e espiritual que damos a ela? Deve estar faltando alguma coisa que ela ainda não tem consciência. Seria bom ver você, se ela sempre gostou na vida, qual a área do interesse dela. E procura as revistas e livros, coisa na internet, que está falando disso novo, e fala para ela as coisas novas sobre aquilo que ela tem interesse, coisas novas. Isso eu acho importante, vai ajudá-la. Vocês estão entendendo? Tem que falar o interesse dela. Por exemplo, ela gostava de violino. Então, olha tudo que quer que tem de música, de violino, que acabou de aparecer, toca as músicas para ela. Estou dando um exemplo, né? Vê como é que é. Até que ponto o poder de permanência no intrafísico, sentido de estar muito presente no físico, influencia na projeção lúcida. Quanto mais a pessoa deixar de pensar na matéria para sair do corpo, melhor para ela. Quanto mais ela pensar na matéria, na vida humana, no corpo que ela tem, pior para ela, do ponto de vista da projeção consciente. Pensa nisso. De modo que isso aí só já dá uma cosmovisão do assunto que você está querendo. Poderia comentar sobre os percalços da consciência na fase de recomposição? Olha, fase de recomposição é o seguinte, a pessoa tem que ter muita paciência, porque ela vai e volta. Então isso é um problemão. Então é necessário ela ter uma paciência da família do Jó. O negócio é muito sério. De modo que não tem outro jeito, porque tudo que ela faz parece que não vai para frente. Cada recomposição, aquilo vem e vai, ela tem que insistir, e com calma, até abrir o caminho. Mas ela insistindo, ela chega lá. Agora, gente, eu queria chamar a atenção para um cara que é meu amigo, que me ajuda muito aqui hoje. Ele é um pouco careca, mas é um grande cara. Hoje é aniversário do nosso. Ah, é? Fase executiva, isso. Agora, você já tem 21 anos, né, agora, né, já está maduro. Ah, é? Já está entrando na executiva? Você está nos 36? 35? Não, então ainda tem o restinho do ano. Ó, gente, aproveita ele nesse resto de ano. Vê você que massacra ele todo dia, dá um jeito nele. Só nesse fim de ano, porque a partir do ano que vem ele está na execução. Ele vai melhorar. Agora eu quero dizer para vocês que ontem eu quis ver uma coisa, que é um filme chamado Tosca. Tosca, vocês sabem o que é. Nada mais é do que uma ópera do Puccini, não é isso? É Puccini o cara, não é isso? É isso mesmo, a Tosca, ou italiano. É do Puccini. Agora, o que você faz? Fizeram um filme sobre o assunto. O meu problema todo era o seguinte,
a lide, ou seja, a área da Tosca é muito bonita. Eu queria ver como é que era. Mas eles falaram que lá não sei aonde, em Veneza, lá naquele grande competição lá dos filmes e tal, que isso aí tirou uma boa nota lá dentro. E eles acham que em matéria de ópera foi um dos melhores que eles já fizeram até hoje. Mas eu acho muito difícil fazer isso. Então eu fui olhar com a maior paciência, lendo, né? Eu leio e vejo a ópera, você está entendendo como é que é? Agora, tem uma atriz no filme, que é o máximo. A dona que canta, não é fácil, a dona Ângela Gerusso, lá tem não, Gerusso, essa Ângela é um negócio. Como a cara, ela canta sem fazer careta, fala, canta, expõe, conversa. Há muito tempo que eu não vejo uma coisa daquela. Agora eu fiquei olhando e falei assim, gente, essa mulher, o que será que não foi antes? Não, para ter uma performance dessa, isso é uma loucura. Lá eles falaram que ela e o rapaz eram muito bons, mas ela não, ela ganha de todo mundo que apareceu ali. Ela não é muito bonita, ela é vistosa. Agora, como atriz e cantora, o negócio fecha o comércio. Agora, o que eu queria ver não era isso. O que eu queria ver era a música, a Tosca, se eles estavam usando bem a área. Não usaram nada. Fizeram besteira no meio. E falaram que é das melhores que já fizeram em matéria de cinema sobre ópera até hoje. Alguém já viu esse filme? Tosca? Não? Agora, vale a pena a gente ver na questão, por exemplo, que é uma das outras coisas que eu estava olhando, que eu acabei de falar aqui agora há pouco. O que é que seria? Vocês têm uma ideia? O que eu fui olhar no filme da ópera? Eu falei aqui agora um assunto. Os semi-arcaicos. Agora, por exemplo, eu vi uma música bacana que é da época, Gavota. Falei assim, gente, há quantos anos que eu não escuto nada sobre Gavota? Vocês sabem o que é Gavota, não sabem? Eu acho que ninguém então está sabendo nem o que é isso. Está vendo? Essa não é arcaica, porque ela pode ser semi-arcaica. É o seguinte, historicamente, você vai falar no século XVI, XVII, XVIII, vai falar em Gavota. Gavota. O que é Gavota? Você não sabe também, né? Que vergonha, você... aqui, todo mundo aqui que já viveu na Europa não sabe o que é Gavota. Gavota é um tipo de dança da época. O que é que está falando? Lê aí alto aí para tu. Dança popular de origem francesa em compasso binário em voga nos séculos 17 e 18. Composição instrumental para as características desta dança, que integra as suítes. Agora, o problema, você sabe, tudo lá se passa. E o negócio é trágico, né? A Tosca. Você sabe da história, como é que é? A Tosca é tipo ópera, né? Sempre é um amor que não deu certo, etc. Aquela história. Sempre a mesma coisa. Mas esse não é terrível, porque tinha um cara que queria possuir a dona, que era cantora, para soltar o amado dela, que ela era apaixonada por ele. Então, no fim, ela não se entrega para o cara, pega uma faca na mesa e enfia no coração dele, ele morre. E ela sai lá, mas depois que ele fez um salvo-conduto para eles ir embora, sair fora de lá, ir para outro país, ou qualquer coisa. E o rapaz, eles iam fingir que iam matar o rapaz, que a Tosca é isso. Então, era como se fosse bala de festim. Mas é que eles usaram bala mesmo e mataram o cara. Na hora que ela viu aquilo, então ela se atira lá de cima do castelo. Acaba a Tosca, é isso. Esse negócio é terrível. Os três morrem, que é um triângulo. Não sobra ninguém. Agora, o filme tem outra coisa muito bonita, muito bem feita. É a dona que tinha relação com o cara que era fugitivo, que era o irmão dele, que ia à igreja para rezar. Mas ela não aparece. Mas o cara, que ela era mais ou menos apaixonada por ele, era o pintor que estava fazendo as coisas na igreja. E aquela dona estava servindo para servir de Madonna, para ser a Maria, etc., aquele negócio todo.
Agora, a pintura que aparece é uma perfeição. A pintura enorme, eles fizeram para o filme, né? Eu não sei onde é que tiraram aquilo. E ela é loura, sendo que a Tosca é morena de olhos pretos. E ele fez uma loura de olhos azuis, está entendendo? Para dar a diferença. Isso tudo é da ópera, com as coisas todas. Agora, eles mostram no filme, de vez em quando, toda a orquestra sendo dirigindo, então fica em preto e branco só, para mostrar. E o filme é colorido, só para mostrar como é que tem. Agora, o que eu vi foi o seguinte, não, isso aí é besteira, eu já vi que eles não vão apresentar muito a área, então eu não vou ver esse filme. Mas aí apareceu a dona. A hora que eu vi a dona, pô, eu preciso de ver essa dona. Mas você precisa de ver a cara, o jeito, o histrionismo, a perfeição. Arte não interessa, é preciso de muita inteligência para a pessoa fazer aquilo. Agora, ela procurava os problemas todos, mesmo que não ajudasse a expressão, mesmo que piorasse a expressão, mesmo de lado, 3/4, tudo ela apresentava no filme. Agora, a dona só já vale ver o que é uma soprano, no caso aí não é bem soprano ali, eu não sei bem exatamente, entende? Agora, contralto, parecia que tinha tudo isso, dependia da hora, né? Mas o problema é o seguinte, não é fácil a pessoa, ao mesmo tempo que canta, expõe, representa e fala, tudo. Formidável negócio, vale a pena ver isso. É a única coisa do filme que presta. No fim, aparece um pouco mais os processos da área lá da Tosca, muito bonito. Mas eles não souberam usar povo bobo, né? Artista é um negócio difícil. E esses caras que dirigem, veja, isso aí foi considerado dos melhores e recebeu o prêmio e é considerado das melhores coisas que deu mais certo ópera no cinema. Agora, é preciso da gente ver isso tudo para a gente poder debater, discutir. Por exemplo, sobre Tosca, o doutor no assunto. Agora, é um filme de 2 horas. E outra coisa, ele é aborrecido, ele é enfadonho, porque vai aqui, até que vai, todo mundo cantando. Se a pessoa, lindário, se a pessoa, se aqui fosse tudo na base da ópera, João Aurélio, a sua vez, aí vem o outro. Não é fácil isso aí. Agora, veja, é um processo de comunicação, a gente não pode também dizer que isso não funciona, porque senão não teria tanta ópera. E tem algumas que são muito bem feitas. Não, mas você já pensou se aqui no Tertuliário, amanhã é um dia de ópera, todo mundo só vai falar, cantar, tipo ópera. Já pensou? Lá no Loche, hoje é o seu aniversário. Entende? Como é que fica isso? Você entendeu? Ó, Djalma, você esqueceu. Você entendeu como é que é? Agora, o negócio é tudo isso o tempo todo. É impressionante a gente pensar nisso. Pode falar. Aqui na parafatologia, a busca prioritária das para-realidades mais permanentes. O que seria essa busca? Deixa eu ver onde é que você está falando. Na última linha. Na última linha. A busca prioritária das para-realidades mais permanentes. É o problema seguinte. O buscador borboleta, essa pessoa que fica procurando outras ideias para melhorar a vida dela, alguma doutrina, um corpo de pensamento, de ideias, alguma coisa que ela não conhece, tudo isso é o buscador borboleta. Ele ainda não fixou o caminho daquilo que ele quer. A orientação é determinada para um objetivo, o megafoco da vida dele. Então, o que se passa? A maioria está procurando isso. As para-realidades, quer dizer, a realidade mais permanente, extrafísicas, da sua vida como consciência eterna. E não da sua vida como uma moça hoje, nessa vida. Amanhã você pode ser um homem, seja outra personalidade. Mas essa personalidade básica é que a pessoa tem que procurar ser, através das para-realidades mais permanentes.
Então, essa busca, ela tem que ser prioritária, sim. Ela tem que estar na frente de tudo mais. Então, por exemplo, uma pessoa vale o mega foco dela. O que ela pretende? O que você quer? Qual o seu interesse? O que é prioritário para você? Isso é o seu valor. Você vale isso. Por isso que a gente tem que ver. O que é que você está procurando na sua vida? Você dá valor para quê? É aí que influi na sua profissão, naquilo que você faz, no seu ciclo de relações sociais, nos interesses seus, nos seus estudos, na sua leitura. Pensa bem. Eu sou um cara que tem leituras multivariadas, tá certo? Cada dia eu trago uma coisa para vocês, mexo com a opção de coisa, mas a minha base chama consciência. Eu sei o que eu quero. Agora, como consciência é um negócio muito esparso, muito variegado, eu tenho que saber de tudo, falar sobre tudo, porque não tem outro jeito. O cosmos existe por causa da consciência. Então, tudo que está no cosmos é importante. Então, tudo que é importante no cosmos, ou seja, tudo me interessa. O problema é que eu não consigo abarcar isso tudo de uma vez. Então, eu tenho que estar selecionando essas coisas o tempo todo. Valdo, esse filme é baseado essa ópera em 3 atos aí de vários personagens. O filme é dessa ópera que tem... É a ópera pintor, polícia, sargento, sacristão, sei lá. E tem o sacristão. Gloria Tosca, que é... Agora, tudo falado, você está entendendo? Tudo cantado. Então, a cantora seria soprano, aqui está aqui. Né? Não, para mim ela é mais soprano, mas às vezes ela dava muitas coisas lá que parecia contralto. Outra hora ela falava. Porque tem uma hora que na ópera as pessoas falam, né? Para dar mais incisivo. Lá tem isso tudo também, aparece tudo. Agora, o cenário é muito bem feito. Uma das coisas mais bem feitas que tem na questão do cenário são as velas que conseguem fazer fumacinha. Você sabe, tem a vela que ela sai, mas você não vê fumaça. Tem outras que tem umas fumaças que ficam assim. Agora, essa lá não. Ela dá fumacinha fininha. Assim, ó, estava um negócio tudo colorido em cima da mesa, uma opção de vela aqui, uma opção de vela, perfeito. Eu não sei o que colocar naqueles espermacete lá, alguma coisa da vela, para o negócio ficar certinho. Aquilo é bacaninha, é muito bem bolado. Como expressão é das coisas que eu notei no filme. Só a título aqui de informar o povo que a ópera na Itália, nessa época aqui, 1900... Não, é bom você informar sua equipe aí. Ela é de origem popular e tinha a mesma conotação de novela, todo mundo ia assistir ópera na Itália. Né? Vem cá, até agora, vamos ver, ainda existe isso, né? Não fica falando que é do passado, que isso aí Brasil, não é semi-arcaico, não, a ópera ainda existe. Não, em São Paulo também, que tem muita influência italiana, havia a ópera também bem popular, o pessoal ia lá para assistir, vibrava, o povo. Mas agora, na Itália ainda não morreu, não. Outra coisa, l'Opéra de Paris não está funcionando mais, não? Parecia que até há pouco tempo ainda tinha coisa lá, que é o teatro da ópera, l'Opéra. Parece que ainda tinha. Tem lugar que ainda funciona, não tem? O Scala de Milano. Pois é, Scala de Milano. Tudo isso tem. Agora veja, saber alguma coisa cultural sobre ópera é uma necessidade para toda pessoa. Uma pessoa que não sabe nada de ópera, como é que ela fica, culturalmente falando? Não está meio brucutu, não? Ó, brucutu não é semi-arcaico, tá certo? O que você acha? Não é brucutu? Não é esquisito? Alguma coisa precisa saber. Outra coisa, e a ida? Como é que fica? Vai para onde? Não? É o negócio da ida. A ida. Não, como é que fica? Como é que chama? O negócio não é fácil. Para estudar política, por exemplo, tem muita coisa que você precisa saber as óperas. Como é que fica? Tá? Uma pessoa que não sabe ópera não opera bem na vida humana. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado.
As pontuações de hoje: 59 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 14 perguntas online, 35 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos recados da Kátia, formação de autores, Priscila Carvalho, ECP1 de Foz, e o João Paulo, fundamentos da conscienciometria. Antes, o recado do programa Amigos, pela Pilar. Boa tarde a todos. Então, vamos lembrar aos amigos da enciclopédia como mantenedores de todo esse trabalho e de toda essa operação que se desenvolve no CAEC e também no Tertuliário, no Holociclo e na Holoteca. E queremos também lembrar que esses amigos da enciclopédia podem usar o Holoserver através do site da enciclopédia, como aconteceu hoje. Queriam saber sobre paraprocedência. Então, ele pode, da sua própria casa, do lugar onde ele está, conseguir essas informações. Através do Holoserver, saber onde está a palavra paraprocedência nas obras da Conscienciologia. E também lembramos que temos um outro projeto, que é Amigos da Serenidade, que vai ser um sorteio de vagas para diversos cursos da Conscienciologia durante este ano de 2010. O sorteio vai ser no dia 1º de agosto, e os cursos serão cursos com uma vaga que vai ser sorteada, Práticas do Parapsiquismo Avançado, Balanço Existencial de 2011, 40 Manobras Energéticas, Lexicologia. Esse é uma exceção, tem 2 vagas no sorteio. Os outros com uma vaga, o ECP1, o ECP2, o curso acoplamentário e Teoria e Prática da Inversão Existencial. Então, contamos com todos aqueles que ainda não estão como amigos, que consigam fazer suas inscrições até 1º de agosto. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar a próxima turma do Formação de Autores. Começa no final do mês de março, são 7 módulos, a cada 2 meses. Esse é o nosso curso mais completo sobre o autorado, como se fazer um livro conscienciológico. O curso conta com uma equipe ampla, não só de autores publicados, mas também de especialistas na enciclopédia. Então, você que mora à distância, procure ver se consegue se organizar para fazer o curso e ter mais contato com o Holociclo, com a Holoteca e poder assistir tertúlias ao vivo. Isso daí, com certeza, vai dar uma arrancada na sua vida mental somática. Mais informações, é só procurar a recepção do CAEC ou os autores da Uniescom. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. O IPC convida aos moradores de Foz do Iguaçu, do Paraná e do Brasil, que estão interessados, estão programando a vinda em Foz do Iguaçu, a participarem do curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, ECP1, que vai ocorrer nos dias 12, 13 e 14 de março, no Hotel Recanto, aqui em Foz do Iguaçu. Para maiores informações, é o 3028-0282, código 45, ou 2102-1448. Os professores do curso serão a professora Malu Balona e o professor Marcelo Silva. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, falo em nome da Conscius sobre os fundamentos da conscienciometria. As matrículas já estão abertas na recepção do CAEC. É um curso com 24 aulas, 2 horas e meia de duração, ao longo de 6 meses. O curso fala sobre temperamento, personalidade, a gente estuda a escala evolutiva das consciências e, no final, também tem um Consciem Cobaia, é uma das aulas. Então, é um curso bem completo para a gente começar a entender melhor a nossa personalidade, a estudar melhor a conscienciometria, para, em seguida, fazer o Recim 1, que é um estudo de análises rápidas para a gente responder o conscienciograma de uma forma dinâmica
e depois o RECIM 2, que é análises mais profundas. Qualquer informação na recepção do CIEC. Obrigado, boa tarde. Para amanhã foi eleito o verbete Progressão Permanente da Autoevoluciologia, eleito com 22 votos. Obrigado a todos e uma boa tarde.